Olá, meu nome é João Luiz Braga, sou analista aqui na Encore. Vim gravar o vídeo aqui de janeiro, fevereiro. Hoje é dia 24, agora são 7h20 da noite. Vamos lá, né? O mês passado eu falei sobre o grande trigger para a bolsa subir, e desde então a gente acha que até melhorou. Tem mais motivo ainda para aquele trigger acontecer. A gente vai falar um pouco sobre aquilo. Tem uma grande novidade boa em relação ao trigger, que é um pouco da questão da popularidade do presidente. A gente fala um pouco sobre isso. Também falaremos sobre os Estados Unidos, um pouco sobre temporada de resultados e o que a gente está vendo no mercado por lá, que a gente considera um pouquinho crowded, né, na linguagem deles lá, ou na linguagem dos surfistas. A gente fala também um pouquinho sobre China, que tem surpresas positivas de lá. Commodities, como sempre. Vamos para o Brasil no final, e no finalzinho do vídeo a gente fala um pouco sobre, como sempre, sobre nossa carteira, mudanças, como é que a gente está vendo por aí. Antes, prestando um pouco de conta, desde o vídeo do mês passado, a gente subiu mais um pouquinho, o mercado melhorou um pouco, a gente chegou a subir até mais e devolvemos um pouquinho nos últimos dias. Em Core Long Bias, até a cota de abertura de hoje foi ruim, mas a cota de abertura de hoje estava subindo quase uns 9% no ano, e o Encore Ações perto de uns 7,5%, que todos estão ganhando do índice esse ano, do Ibovespa esse ano, que sobe 5,7%, e do SMLL, que sobe 7,3%, mais perto da gente aí. Até agora o ano tá bom. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a gente, entra no nosso site, encore.am, de Asset Management. Encore é ENCORE.am. Lá tá todas as plataformas que a gente já distribuído, fala um pouco mais sobre o fundo. Qualquer coisa também, manda aqui no comentário, vai lá no Twitter, @jlbraga, vai no Instagram, enfim, vocês sabem que estamos sempre por lá. Vamos lá, vamos começar então pelos Estados Unidos. Lá, só para começar, lembrando que esse ano a bolsa está subindo lá, mas bem pouco, uns 2%, pouco acima de 2%, o que conversa um pouco com o fundamento que está acontecendo lá este ano. Tá? Lá, a gente acabou de tá acabando agora a temporada de resultados, e a maioria das empresas, como é meio que padrão, tá? A maioria das empresas reportou melhor que o esperado. Inclusive as Mag 7, que eu sempre repito o Mag 7 aqui, né, só para lembrar o que é a Mag 7, são as 7 principais empresas, né? As Nvidia, Microsoft, Tesla, essas empresas importantes lá, elas inclusive superiram até mais do que as 493 outras empresas do S&P. O S&P tem 500 empresas, eles pegam essas 7, chamam de Magnificent 7. Essas entregaram mais ou menos uns 5,7% seu lucro acima do esperado, enquanto as outras 493 entregou tipo 3,9% acima. Então, essas empresas grandes, bacanas, estão até indo bem, tá? Mas o curioso é algumas formas que a gente consegue ver de como esse mercado está crowded, que eu falei, né? Ou seja, tá todo mundo posicionado. Isso para mercados é muito importante, que assim, é onde a manada tá, né? Vocês sabem que eu gosto muito do tema de viés comportamentais e tal. Então a gente olha um pouco dessa história que é posicionamento de mercado. E se tá muito posicionado, né, isso pode ser ruim para preço para frente. Eu trouxe aqui algumas formas de provar para vocês de porque que eu acho que tá crowded lá. O primeiro é este gráfico aqui, ó, vou ter que sair da tela, eu vou explicar, depois eu saio, mas basicamente nesse gráfico aqui, que é isso, né? Existe uma pesquisa muito legal que a gente responde também, o mundo inteiro responde, é uma pesquisa do Harnett, o estrategista do Bank of America. Ele basicamente compila, ele manda isso todo mês para um monte de gestor no mundo inteiro, a galera preenche e ele compila dados muito interessantes e mostra uma vez por mês essa pesquisa. Esse gráfico aqui na tela mostra a resposta dos gestores para posicionamento de caixa, para quando você está de caixa no seu fundo. E repara que é o menor, eu nem vou precisar sair da tela, mas eu vou sair aqui agora para mostrar para vocês, é o menor caixa desde o começo da pesquisa, tá? Que foi no século passado. Ou seja, 15 anos, 15? 25, sei lá, porque deve ter tido algum momento por aqui que bateu esse mesmo caixa, mas enfim, é o menor caixa que você vê aqui no gráfico desde, sei lá, 99, o que chama bastante atenção, ou seja, o pessoal tá comprado, né, pega esse caixa e alocou, mesmo com o juro lá não tão baixo, né. Então essa é uma forma. E a outra forma curiosa, que essa que eu trazer porque eu achei bem legal, é este outro gráfico aqui. Este gráfico, né, ele parece complicado, mas não é. Eu vou falar o que é. Esse gráfico é da Goldman, que eles basicamente pegam desde 2006 todos os trimestres, né, que as empresas vão soltando resultado, e eles pegam lá as empresas que
reportaram melhor que o esperado, ou seja, elas têm que subir, né? Aí eles olham da média quanto elas subiram e compara, que é isso aqui, né, para cada um dos trimestres, e compara com uma média histórica de como essas empresas que reportaram melhor que o esperado deveriam subir. Aqui embaixo a mesma coisa, só que para as empresas que reportaram pior que o esperado, miss no EPS, que é o Earnings Per Share, lucro por ação, né? Aí eles veem, essas empresas elas têm que cair, né? Porque elas reportaram pior que o esperado. Eles vão lá, calculam a média de como é que elas caíram e comparam com a média de todos os outros trimestres. E olha que curioso, as empresas que reportaram melhor que o esperado subiram pouco. Subiram bem menos do que a média. Aliás, subiram pouco até comparando com os outros trimestres desde 2006. Já as que caíram, elas caíram muito, né? Muito mais do que a média. Que curioso, né? Por que isso acontece? Né? Acontece por causa do tal do posicionamento que eu falei. Né? Pô, beleza, que legal, tá todo mundo lá já comprado, né? Então a empresa vai lá e reporta melhor que o esperado. Quem vai comprar? Né? Não tem ninguém para falta o comprador marginal, porque o pessoal já está comprado. Então ela sobe pouco, que é o caso aqui. Já se reporta pior que o esperado, acontece o efeito inverso. Está todo mundo comprado, reporta pior que o esperado, todo mundo espera, tem que vender, ela cai mais que o esperado. Então isso aqui também parece que mostrando um pouco do mercado crowded que eu falei, né, para vocês. Ainda tem mais um que eu trouxe aqui também daquela pesquisa do Harnett lá chama FMS, que é esse aqui. Esse aqui é curioso, porque ele pergunta, que trade que você acha que é o mais crowded, né? Tá todo mundo lá. E disparado, o pessoal responde as Mag 7. Isso aqui é bem preocupante, tá? Também corrobora um pouco do que a gente tem falado. E isso aqui eu achei bem curioso deste mês, porque já foi depois daquele, lembra do DeepSeek Day que eu falei no vídeo passado? Aquele dia que falaram sobre o DeepSeek, e aí o mercado, a Nvidia caiu 16%, todo mundo ficou preocupado pra caramba. Isso aqui já foi depois. E mesmo assim, o pessoal ainda acha. Enfim, o pessoal não saiu muito da Mag 7, não. Então, se o pessoal continuar. O que eu quero dizer com isso é que se o pessoal continuar um pouco preocupado com essa história, né? Porque me parece que o dinheiro óbvio, o dinheiro fácil para fazer com AI, né? Tipo, surgiu um grande tema, inteligência artificial, então a gente vai precisar de comprar um monte de chip, então compra a Nvidia e esquece, né? Não precisa fazer mais nada. Me parece que esse trade fácil já passou. E se a galera começa a continuar achando isso, eles ainda estão muito comprados nisso. Então, essa rotação para fora de lá, que a gente viu no dia do DeepSeek, ainda tem muita perna para ir. Ainda neste gráfico, mas mudando de assunto e falando de umas coisas curiosas, né? Que outras coisas dá para tirar, outras inferências muito curiosas dá para tirar desse gráfico aqui. A primeira é que, além de Mag 7, tanto a compra de dólar quanto o long cripto, e sei lá, um pouco também desse long financials, mas certamente esse de cima, são o que a gente chama de Trump trades, né? São trades que o mercado faz por causa do Trump, né? E aí volta aquela coisa que eu já tenho falado, falei no mês passado, que é se o Trump não faz tudo aquilo que ele tem falado que vai fazer, esses trades tendem a ser desfeitos. Aí o dólar fica fraco, o cripto cai, enfim, e o que mais importa pra gente não é nem cripto, é esse comprado em Mag 7, que teria muito para voltar e vir para outras coisas. Como, por exemplo, aí a outra coisa que esse gráfico me surpreendeu e que é muito legal, que eu acho que vale a pena falar, é este Long China Tech aqui, ó, que enfim apareceu. Pensando que isso aqui era zero nos últimos 2 meses. 0, 0, plau, 4, né? Então, do nada apareceu isso aqui. Isso aqui é muito relevante, porque lembrando que a tal da China, até pouco tempo atrás, eu cansei de falar isso em vídeos passados, beirava ser o tal do ininvestível, né? Agora já tem gente achando que Long China Tech é até crowded, né? Óbvio que não é, tá? Mas assim, para algumas pessoas apareceu na pesquisa. Isso que tem muito a ver com a história que eu falei, talvez o dinheiro fácil de... Dinheiro nunca é fácil, né, gente? Assim, vocês me entendem, mas o dinheiro fácil de AI, que era comprar Nvidia, ter ficado para trás. O pessoal está indo agora, saindo da primeira etapa, que é o hardware, né? Todo mundo vai precisar de chip da Nvidia, e está indo agora para os usos, as aplicações, por exemplo, o software. E aí
existe um motivo para voltar para a China, que é um pouco dos Alibaba da vida, tudo aquilo que está lá e que é super barato. Gente, isso. Ah, pô, o Brasil não tem nada de tech, sei lá, a galera faz o play em VEG, né? Mas assim, eu vejo isso como positivo para o Brasil, tá, gente? Porque se o humor com essas Magnificent Seven diminuir um pouco, piorar, e o humor com China, mercados emergentes, voltar, a gente certamente ganha um fluxo, né? E aquele liquidez é tão baixa que qualquer chuvinha de dinheiro para cá, qualquer respingada de chuva que venha para o Brasil faz bastante preço. Então essa aqui é uma boa notícia. A China, inclusive, está subindo bem no ano. Hoje ela apanhou um pouco, mas assim, China está indo super bem no ano. É por causa disso. Não tem nada a ver. Eu vou falar de China agora, mas assim, não tem a ver com China. Essa volta, esse mercado da China indo super bem, inclusive do Brasil, inclusive vários outros países, não tem nada a ver com China. Assim como também acho que tem pouco a ver com o Brasil, tá? Tem muito mais a ver com essa história desse rotation, né? Essa história dessa rotação para fora das Mag 7 e tudo aquilo que a gente viu desde o DeepSeek Day. Boa, vamos lá. Então vamos aproveitar esse gancho do Long China Tech aqui para falar de China depois de commodities. Bom, China, alguns assuntos rápidos. O Trump foi lá e colocou 10% de tarifa sobre os bens importados da China, além, né, das tarifas já existentes. Parece assustar, né? Ih, olha lá o Trump com suas tarifas. Pois é, mas isso foi menor do que o mercado esperava, tá? Na média, o mercado esperava 20%. E tinha gente muito bom, analista muito bom, eu não vou colocar aqui, né? Mas assim, analista muito bom, de banco muito grande, muito bacana, que esperava muito mais. Então, quando vieram os 10%, isso soou como uma notícia positiva, porque tem uma coisa que eu sempre falo aqui para vocês: no mercado não adianta ser bom ou ser ruim, ser bonito, ser feio, não, tem que ser pior ou melhor que o esperado sempre. Então os 10% foram melhor que o esperado, né? Eu acho que isso talvez pode ter ajudado, eu acho que não, tá? Mas pode ter ajudado um pouquinho no bom humor com China. Então essa é a primeira coisa. É claro que a gente tem que ficar atento, porque não necessariamente o Trump vai parar por aqui. Ele já anunciou, por exemplo, a história da tarifa universal para aço de 25%, e ele solta direto aqui no. A gente ouve direto aqui ele falando sobre outras coisas, né? Por exemplo, tarifar carros, tarifar chip. Então a gente tem que ficar esperto. Mas por que isso é bem importante desse Trumpzinho mais paz e amor com China exatamente agora? Isso é importante agora, porque no dia 5 agora de março, vai começar o que eles chamam de Two Sessions, né, que são plenárias anuais do governo chinês, onde eles anunciam várias coisas, como meta do PIB, inflação, déficit fiscal, várias coisas. E vai ser uma dureza para eles anunciarem essas metas sem uma boa clareza, de onde o Trump quer chegar, né? Lembrando que a gente aqui, a casa em Cora, a gente ainda está com call de que a China, desde o dia, sei lá, 21 de setembro do ano passado, migrou um pouquinho do seu canhão para estímulos, não soltou ainda grandes balas de canhão, mas migrou para estímulo. Só que desde quando o Trump começou a pegar mais leve, não tem por que eles acelerarem em estímulos, em déficit fiscal, né? Então, de certa forma, na nossa cabeça, qualquer notícia boa que vier para a economia real chinesa vindo do Two Sessions é positivo e eu acho que ninguém espera muita coisa, né? Então, como a alta até agora lá não veio por causa disso, qualquer coisa que vier em relação à economia real, a gente certamente vai interpretar como uma boa notícia e no mês que vem a gente conta para vocês aqui. Então, China é isso. Entrando um pouquinho em commodities, que é sempre muito importante para a gente aqui, então, falar de petróleo. O petróleo recuou essas últimas semanas, né? E o principal assunto tem sido o potencial fim da guerra Rússia-Ucrânia. E com isso a gente voltaria a ter a oferta russa, não só de óleo, como também de gás. A gente é um pouco cético com esse argumento, tá? Porque se você olha para a produção russa, que mostra que esse gráfico aqui deixa bem claro, a produção russa está meio que beirando esta linha vermelha. E outra coisa, parece uma grande queda, mas isso aqui é 400 mil barris dia. Esse gráfico tem uma questão de eixo, né? Ele começa no 8.9 e termina no 9.5. Isso aqui não é muita queda não, tá? É mais ou menos, sei lá, 5% da produção deles. Mas repara que ele foi para o nível dessa linha vermelha aqui. Ó. O que é esta linha vermelha? Essa linha vermelha é o target, é a meta de produção meta da produção russa na OPEC. Então, de certa forma, eles estão produzindo o que é a meta deles mesmo com todas as restrições, tudo aquilo ali, é essa produção deles.
Então a gente é meio cético com esse argumento de que viria muito mais produção se acaba com a guerra ou qualquer coisa desse tipo. Ah, e outra coisa curiosa também que esse gráfico mostra é que no mês passado eu vim todo animado com o petróleo aqui, porque voltaram a aumentar as sanções, né? Pegaram um monte de navio. Não sei se vocês lembram, tá lá no vídeo do mês passado. O fato é que a gente não viu nenhuma queda muito expressiva desde esse anúncio das maiores sanções também não, tá? Então, senão, essa notícia potencialmente positiva que poderia vir petróleo neste mês não veio. Existem algumas questões técnicas de vendas que estavam programadas mas que estariam liberadas das sanções, mas a gente nem teve muita evidência disso, então eu nem quis trazer para vocês. Então, mas apesar dessa queda do petróleo, que foi lá dos 80 para os 75, 74, ele é sustentado nesse nível, né? Porque eu tava com um pouco de medo com essa história, porque o Trump tem sido muito vocal com a história da guerra e tal, né? Então eu tava achando que podia passar para baixo, mas não, ele tem sustentado, e aí na nossa cabeça isso tem acontecido por causa de três motivos. Vamos lá. O primeiro foi um anúncio do secretário do governo Trump falando que ele poderia cortar fluxos de petróleo do Irã em mais de 90%. Né? Isso ajudou a sustentar. Dois, tiveram ataques de drones, né, ucranianos em um pipeline ali no Cáspio, lá no Cazaquistão. É um pipeline, é um tubo grande, que tem capacidade de, sei lá, 1,5 milhão barris dia, né? E olha, comparando aqui com a produção da Rússia, 1,5 milhão é mais ou menos, sei lá, pouco mais que 10% da produção russa, e é mais ou menos um pouco mais que 1% da oferta mundial de petróleo. Isso é relevante. O operador desse pipeline falou que o reparo vai ter que reduzir esse fluxo de uns 40%, 30%, 40% por uns 2 meses. Também se ajudou. E teve um terceiro ponto que já falei no vídeo mês passado, mas eu repito, que de fato no hemisfério norte o frio está acima da média. Então também tem contribuído um pouco para segurar. Então foram notícias que fizeram o petróleo cair, mas não muito. Né? Então foi mais ou menos onde a gente está. Aproveitando, falando sobre a outra commodity importante para o Brasil, que é minério. Aqui teve uma coisinha só, mas foi bem relevante. De curto prazo aí, que foi um ciclone tropical. Não, né? Foram alguns ciclones tropicais na Austrália. Que inclusive fez a Rio Tinto interromper a operação em um dos principais portos. Depois, na sexta, não essa última, no dia 14, teve um outro lá, o ciclone Zélia, que pegou o principal porto da região, que é o Port Hedland, que a Rio Tinto nem opera, mas é um porto super importante da BHP. E acabou que a exportação australiana de minério colapsou, como esse gráfico deixa bem claro. Né? Esse gráfico é a exportação desde muitos anos, aqui desde 2020, e você vê que nunca foi tão baixa. Isso foi afetado por causa desses ciclones. E aí você fala, pô, então o Brasil bombou, né? Não, a gente também teve os nossos próprios problemas por aqui. Que foi chuva, né? Choveu pra caramba, a gente sabe, né, que choveu pra caramba esse ano. Aí dá pra ver por reservatório, várias formas. O fato é que a chuva também pegou para a produção de minério aqui no Brasil, que está uns 4%, os volumes estão uns 4% abaixo do que deveria estar. Então você pega, soma a Austrália e soma a gente, que é muito relevante, isso ajudou o minério a sustentar alto, lá no 107, 108, que é onde a gente está agora. O que é ótimo para a geração de caixa da Vale, por consequência de algum dividendo extraordinário. Qual que é o medo que a gente tem aqui? O medo é que a China continua produzindo aço pra caramba. Né? Esse aqui é o gráfico que mostra um pouquinho de produção, que ela está acima dos últimos anos. Né? E teve essa história das taxas americanas e tal, que pega pouco, tá? Eu acho que os Estados Unidos é coisa tipo de 1% das exportações da China, tá? Não é nada demais. Mas enfim, dá uma certa preocupação, porque se a China, por algum motivo, produz menos aço, porque lembrando que a China tem feito isso para manter o seu PIB, né, a sua economia, a sua atividade alta, né, só que eles não têm demanda interna para isso, então o que eles têm feito é exportar, né, então dá uma certa preocupação, porque se por algum motivo a China diminuir sua produção, esse minério não tem chão no 67 não, tá, então a gente ainda tem Vale um pouco, uma posição média, porque o cenário tá bom, mas eu acho que é pra gente ficar bem atento. Bom, para terminar não, ainda tem Brasil pra gente falar.
Mas curioso, o Brasil tem pouco para falar, porque, né, recesso, ainda nem foi o carnaval, né? Vamos combinar carnaval semana que vem, e o Brasil só começa depois do carnaval. Um ano que o carnaval é no final, só de fevereiro, começo de março, tem essa idiosincrasia brasileira, né? Mas também eu diria que estamos num momento que não ter notícia é bom, né? Vamos combinar. Mas teve uma notícia que toda essa bagunça, pós-pacote, dólar sobe, inflação de alimentos, o ovo, aí o Pix, aquela coisa toda que a gente viu. O fato é que tivemos uma boa notícia que, né, vocês devem saber, mas eu trouxe aqui uma compilação que é da queda de popularidade do atual governo. Né? Essa aqui é uma compilação super legal do BTG, do time da Iana Ferrão, um abraço para ela. Fica muito evidente a deterioração e nas pesquisas que já saíram, né? Por exemplo, Paraná deteriorou. A Datafolha, que foi muito relevante, né? Que é o vermelhinho que deteriorou para 41, mas o mais surpreendente foi o ótimo bom sair de 35 para 24 numa porrada só aqui. Mas Atlas Intel também mostrando isso, o D360, a Quest, as outras menos que ainda não saíram. Enfim, é bem relevante, esse assunto aqui é bem relevante, né? Lembrando um pouquinho do que eu falei do mês passado, né? Qual que era o grande trigger que eu falava para todo mundo comprar bolsa, mesmo sem contar essa queda, que não era o assunto do mês passado, sem contar a eleição, né? Ou quem vai ganhar na eleição, que é o fato de que eu ainda acho que o mercado precifica, é difícil falar quanto, eu sei que é mais 50, digamos lá, 70% de chance do atual presidente vencer a eleição do ano que vem, continuidade. E eu sei disso porque a NTNB longa continua lá no seu 7,40, né? E vários outros motivos, né? Que as curvas longas estão bem estressadas. Até melhorou um pouquinho do mês passado para cá, especialmente a curva pré, mas ainda em níveis estressados. Então só disso vir para os 50-50, que foi o que aconteceu em todas as eleições desde 2002, tirando 2006, isso faria com que a bolsa tivesse que subir. E eu acho que isso vai acontecer esse ano. Tem que convergir para os 50-50. E então você compra, você ganha este carrego positivo de estar comprado e essa convergência para os 50-50, e você ganha com isso uma opção de graça, né, que eu chamo, do atual presidente não querer candidatar ou não puder candidatar por um motivo qualquer. E aí que faria certamente a bolsa subir bem, né? Por que isso aqui é tão relevante, né, essas popularidades em queda? Porque isso vai em linha com essa segunda parte do meu call, com essa parte da opção do atual presidente não querer ser candidato, né? Vamos combinar, vocês acham que o presidente gostaria de ser candidato se a sua popularidade continuar deteriorando, né? Será que ele entraria no pleito para perder? Né? Enfim, então essa é uma novidade do mês passado para cá que fez preço e que eu acho realmente muito relevante, né? Bom, a Datafolha soltou este outro gráfico aqui que é bem curioso, que é a avaliação de cada um desses governos, desde sei lá, Collor, de como é que estava a avaliação por volta de 2 anos de mandato, né? E o Lula está aqui, né? Esse mandato do Lula está aqui. Neste nível aqui, o Datafolha fala que, olha, é difícil ele conseguir ganhar ou fazer um sucessor, né? A aprovação ou né, o saldo aqui para as pessoas que conseguiram reeleger ou fazer sucessão era um positivo acima de 40, né? O Lula está com 24, muito abaixo. Então, assim, isso aqui é muito relevante para o meu call de eleição. Muita gente fala, poxa, mas tá muito cedo falar sobre isso. Não, não tá. Não tá. Eu já falei no vídeo passado que a gente está no meio do caminho entre a Argentina e Chile, que começaram a precificar 1 ano e meio e 23 meses antes da eleição. E além disso, acredite, eu tô aqui no dia a dia, no calor da mesa de operações aqui, toda hora tem gente falando de eleição. Toda hora tem gente falando de eleição, é porque isso tá fazendo preço, porque as pessoas estão olhando para isso sim. Pô, mas Braga, você não acha que com essa queda de popularidade, o presidente não tende a ser extremamente populista e isso vai ferrar o nosso já ferrado fiscal e ser ruim para a Bolsa? Essa é uma boa pergunta. Não vamos ser ingênuos aqui. Aliás, a gente já tem começado a ver as consequências dessa queda de popularidade. Né? O presidente voltou a dar várias entrevistas em rádio. Hoje mesmo, agora são quase 8, daqui a pouquinho, 8h30, vai ter um anúncio em rede nacional de televisão que o presidente vai fazer sobre o pé de meia, a farmácia popular. Enfim, eles estão virando o canhão para fazer anúncios positivos e
ficar presente na mídia, tudo isso aqui. Então é importante, né, observar como é que isso vai pegar em popularidade e tal. Enfim. Agora, se ele vai vir mesmo com uma agressividade em populismo, a gente sabe como é que isso vai impactar em preços, especialmente no dólar. E a gente acabou de passar por isso. Isso é muito negativo para ele. É um tiro no pé. É negativo para a própria popularidade dele. O que a gente está acontecendo, a gente acabou de ver, esses dois últimos slides que eu mostrei, só aconteceram por causa daquele cálculo político péssimo que eles fizeram lá no pacote do Haddad, com o anúncio dos 5 mil reais de isenção de imposto de renda. E aí o dólar estressou, tudo isso, inflação de alimento, e a popularidade despencou. Então, eu não sei se agora, tá? Mas em algum momento para frente, se ele fizer um populismo que leve fiscal, talvez a gente esteja no modo do quanto pior, melhor. Que o mercado vai pensar, ele está fazendo isso, então a chance de ser eleito vai ser muito baixa. E aí a gente vai ter... tem gente que acha, eu não sei se eu acho isso não, tá? Mas tem gente que acha que se não é Lula agora, o PT estaria numa situação parecida com o PSDB, que é praticamente não ter ninguém, né? Não ter quadro. Então, vamos ver. Outra coisa que a gente tem que observar é como é que vai ser a relação do Congresso com pautas populistas, com pautas, na verdade, com qualquer pauta, se eles vão desembarcar, se não vão desembarcar, tudo isso. A minha humilde opinião, que é muito difícil, eu não sei, eu tendo a achar que este governo vai ter dificuldade com novas aprovações, sejam elas boas ou ruins, tá? Mas eu não consigo afirmar isso com certeza. A gente vai ter que ver as cenas dos próximos capítulos aí, mas eu acho que para preço de ativo, essa melhora da bolsa e do câmbio que a gente viu aí, né, esse ano, especialmente pós dados de aprovação, faz sentido, tá? Faz sentido como a gente vem falando. Para terminar, então, um pouco sobre nossa carteira, nossa cabeça. A gente continua 100% comprado tanto no Encore Ações quanto no Encore Long Bias, porque a gente acredita muito nessas teses que a gente está falando, do carrego positivo que você tem em estar comprado em bolsa, nesses preços e nesse cenário de migração para o 50-50, e ainda com essa opção de graça, por um motivo qualquer que seja o presidente não se candidatar. Mas a nossa carteira não é agressiva, a nossa carteira continua bem equilibrada, a gente fez pouca mudança, tá? Eu tenho falado que são bolas redondas, mas a gente comprou uma bola que não é muito redonda recentemente, que é o açaí. A gente também comprou um pouco de Copel, que aí é bola bem redonda. Para isso a gente zerou a JBS. A gente ainda gosta muito, mas a gente acha que a geração de caixa esse ano vai ficar um pouco mais comprometida com o investimento, e isso faz com que o free cash flow yield, né, a geração de caixa para o preço atual da ação caísse para um nível que eu já não acho tão atrativo, perto dos 10, 11%. Talvez tenha um momento melhor para entrar mais para frente. A gente também fez outras pequenas trocas, tá? De outras poucas coisas que a gente vendeu para comprar essas outras duas, mas a carteira segue muito equilibrada. A gente ainda tem algo perto de 20% em commodities, como Suzano, Prio e Vale, que são defensivas para o cenário negativo de Brasil por serem dolarizadas. A gente segue em defensivas como Equatorial, Iguatemi, Eletrobras, Sabesp e outras, como a própria Copel que já falei. A gente também tem algumas um pouco mais atacantes, como a Pactual, Cirela, Vivara, Smartfit, Localiza, Direcional, Mercado Livre, outras que a gente considera um pouquinho mais atacantes. Então é isso, ainda temos uma carteira bem equilibrada. Se a gente acha que o cenário é muito positivo, dá para a gente agressivar mais essa carteira, mas não é a cabeça ainda. Segue o jogo, não deixem de subscrever aqui no canal para continuar recebendo esses vídeos assim que eu lanço. Entre no nosso site para conhecer mais, encore.am. Estamos à disposição. Muito obrigado, pessoal, e até o mês que vem.